Bom, continuação aqui do resumão ali do caso do Jake Barber, né? O Jacob Barber, do americano que está participando do desacobertamento lá dos OVNIs. No outro vídeo eu falei que ele falou e mostrou um vídeo sobre um objeto ali em formato de ovo, né? Branco, tá? Que ele, segundo ele, tinha içado com um helicóptero, tá? Mostrou o vídeo de alguns segundos, tá? Não foi nada bombástico, porém é um começo, é algo interessante, tá? Na continuação ali do vídeo, o que ele falou? Ele falou que teve dois casos ali que foi interessante, tá? Um deles foi a questão dele que ele içava, né? Ele erguia com o helicóptero e transportava algumas caixas, tá? Porém, ninguém sabia o que tinha dentro dessas caixas, só o pessoal do alto escalão do exército, lá da Força Aérea e da Marinha, sabia o que tinha lá, tá? Então, assim, era mais um grupo mais seleto, assim, de pessoas que sabiam o que tinha dentro, e ele falou que ele e o grupo dele, que fazia o transporte, receberam, basicamente, ali, ordens para abater ou atirar em qualquer pessoa que tentar abrir aquilo ou tentar interceptar aquilo, tá? Então poderiam usar força letal, que era algo muito importante, tá? Ninguém poderia saber o que tinha lá, enfim. E durante desses transportes de caixas, né, ele e outro dos membros do grupo foram expostos a algum tipo de radiação, tá? Algum tipo de energia ali, provavelmente, segundo uma pessoa ali que também participa de desacobertamento, tudo, ele falou que provavelmente é uma radiação ou radiação de prótons, tá? Que causou queimadura nos braços dele e em outras partes do corpo, que causou ali ressecamento da pele em algumas áreas, tá? Isso daí é anos atrás, tá? Então, cerca de 20 anos atrás, aí, 15, 20 anos. Tá? E segundo ele, né, o Jake Barber chegou a cair bastante cabelo dele, pelos no corpo começou a cair com o tempo ali, né, depois da exposição a essa radiação, e agora começou a voltar a crescer, tá? E isso é interessante porque corrobora com a questão do Luiz Elizondo, que foi também dos primeiros aí que surgiu na mídia aí, falando sobre desacobertamento, tá? O Luiz Elizondo, ele trabalhou no Pentágono e no DOD, né, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né, o DOD, Department of Defense. E ele falou no Congresso dos Estados Unidos, se não me estiver enganado, foi no Senado, entre setembro e novembro do ano passado, né, de 2024, ele falando sobre um caso, né? Na verdade, vários casos, né? Múltiplos casos de pessoas que tiveram queimaduras por estarem em contato ou próximo desses objetos, tá? Então foi interessante isso daí, tá? Eu não sabia desse caso do Elizondo, porém, em um dos vídeos que o News Nation colocou, eles colocaram um trecho do Elizondo no Senado americano, falando sobre o desacobertamento e falando sobre isso que algumas pessoas militares que tiveram expostos a essa radiação, essa energia aí desses objetos, receberam queimaduras, em alguns casos uma queimadura ali meio grave, tá? Então, assim, é um negócio interessante, tá? Tá vindo bastante coisa a público. Eu acredito que isso daí do Jacob e do Elizondo é só o start ali para mais coisas que vão sair ao longo desse ano aí, certo? E a única emissora que está dando audiência a isso, está dando ouvidos a isso daí, colocando, é realmente a News Nation, tá? Então ontem, dia 18 de janeiro, eles colocaram 2 vídeos, né? Um foi por volta de 2 da madrugada, eu assisti uma parte ali, né, 40 minutos, e o vídeo anterior a esse de cerca de 1h e 9 minutos, tá? Então é um vídeo interessante, que o Jake Barber fala tudo como foi, tá? E tem um outro caso que é interessante também, que o Jake Barber citou, que foi no caso de duas gravações, 2 discos rígidos, né, 2 HDs, que desapareceram e depois acharam ali na região de um lago meio que submerso ali um tempo depois, tá?
E segundo ele, nesse disco rígido, é de um toughbook, né? Basicamente um notebook para operações especiais, né? Que é um notebook meio grande, né? Que, como que eu posso dizer? Ele basicamente é feito para suportar impactos, né? E de operações ali militares, né? E segundo eles acharam algum tempo depois, basicamente ali, parece que embaixo de um lago lá, numa região meio alta. E segundo ele, né, esse objeto ali, esses dois discos rígidos, tinha várias gravações e dados desses objetos ali que eles içaram com o helicóptero, tá? Então, assim, é um negócio interessante, tá? Não tem muita informação, porém, tem essas informações que eu passei desse vídeo do vídeo anterior, e eu acho que vai sair aí ao longo das semanas mais alguma coisa ali. Talvez surjam mais testemunhas, mais vídeos, tá? E o Dr. Greer, né, do projeto Discrusher, ele falou que possivelmente aí por volta desses dias, em algumas horas, deve sair mais relatos, talvez mais provas em vídeo, de militares do Departamento de Defesa e do Pentágono, assim como de ex-agentes da CIA e atuais agentes da CIA, tá? Então vamos aguardar aí os próximos dias ou horas para ver o que vai sair, mas provavelmente vai ter coisas mais interessantes ao longo do tempo.